Muitas vezes quando a gente vai assistir um filme e chega num determinado momento onde esse filme tem uma cena de sexo ou uma cena mais sexual, a gente acaba se sentindo um pouquinho mais desconfortável, mas tem muitos filmes que utilizam esses tipos de cena como uma forma narrativa de se contar uma história. Por isso mesmo que nesse vídeo aqui eu decidi trazer uma lista onde eu vou estar indicando para vocês 5 filmes picantes, digamos assim, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então já aqui no começo desse vídeo, vou estar pedindo aí para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante. Então sem muita enrolação, bora logo começar com esse vídeo. E já lembrando aqui vocês, o que eu vou estar indicando aqui não são filmes pornográficos, são filmes mais eróticos que utilizam as cenas de sexo, as cenas mais sexuais para contar uma determinada história e utilizam essas cenas como uma das suas características principais e moldam toda a história e a narrativa do filme. Por isso mesmo que o primeiro filme que eu vou estar indicando aqui para vocês vai ser o filme De Olhos Bem Fechados. Esse filme ele foi dirigido pelo mestre Stanley Kubrick e cara, é um filme sensacional. Além de ter uma história ali toda voltada com uma subtrama de sociedade secreta, a gente se investe muito ali com os personagens principais, principalmente com o personagem do Tom Cruise, que é o protagonista aí do filme. É claro que, como eu disse, o filme ele utiliza muito ali das cenas mais as cenas mais sexuais, as cenas mais picantes para contar ali a história. O filme, você vê que ele é todo moldado em relação a isso, então todas as cores mais vivas, principalmente o roxo e o vermelho, estão presentes aqui nesse filme, trazendo um contraste muito interessante, principalmente para criar as cenas de suspense. O filme ele tem uma tensão muito grande do começo ao final, e toda vez ali que você vai ver o nosso protagonista avançar na história, ver determinadas cenas que tem toda essa sensualidade, que tem um impacto visual muito grande, acaba deixando você cada vez mais imerso naquela narrativa que o Stanley Kubrick é mestre em guiar a gente. Esse filme ele tá disponível lá no HBO Max, então dá uma olhadinha porque com certeza esse filme vale muito a pena. E o segundo filme que eu vou estar indicando aqui pra vocês vai ser o filme Pura Paixão. Esse filme eu achei ele na Netflix, eu por acaso tava fuçando ali umas coisas na Netflix e acabei achando esse filme que é muito interessante, pois ele conta ali a história de uma mulher que acaba conhecendo um cara e tá tendo um tipo de relação com ele. Eles são basicamente ficantes. E você vê que o cara, muitas vezes, ele tem um determinado tipo de sentimento em relação à mulher, que não é o mesmo que ela tem em relação a ele. E a forma como a história vai mostrando isso pra gente é muito interessante. E, de novo, a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre as características e a personalidade de cada personagem, principalmente através das cenas de sexo. São pequenos detalhes que você observa em determinadas cenas, né, que vão acontecendo, que você entende o sentimento que a personagem, no caso principal, tem em relação ao seu parceiro e vice-versa. A protagonista desse filme, eu acho ela muito interessante porque ela traz um tipo de interpretação um pouquinho mais melancólica que combina perfeitamente ali com o filme. Em determinados momentos você observa que a ausência de trilha sonora do filme acaba tornando ele um pouco mais realista, e todo o ambiente onde o filme ele é gravado traz esse senso ali de realidade, de pé no chão. Esse filme visualmente não é tão interessante como a indicação anterior que eu trouxe pra vocês, mas é muito legal essa pegada que o diretor traz pra esse filme chamado Pura Paixão. Esse é um filme francês, ele tá disponível lá na Netflix, então também confere ele porque ele é um filme muito bom. E para nossa terceira indicação, eu vou trazer aqui para vocês o filme chamado Infidelidade. Esse filme ele foi lançado em 2002 e, cara, esse filme ele vai tomando rumos ali que jamais eu poderia imaginar. A princípio você acha que o filme ele vai apenas se tratar da relação que o protagonista, interpretado pelo Richard Gere, tem com a sua esposa, que é a outra protagonista, que foi interpretada pela Diane Lane. Cara, mas o rumo que a história vai tomando é de explodir a cabeça e você fica mais intrigado com o avançar de cada segundo, cada minuto aqui do filme.
Esse daqui é o único filme onde você vê que o casal principal, eles têm o protagonismo muito bem divididos. Em outros filmes que eu vou indicar aqui pra vocês, ou até mesmo nos filmes que eu já indiquei, você observa que o homem ou a mulher são claramente ali, um dos dois o protagonista, mas aqui você vê que as coisas estão muito mais divididas. Então, a forma que você vai enxergando o filme e o ponto de perspectiva que você vai tendo é muito interessante. O filme ele sabe mesclar isso muito bem, criando um ritmo muito legal de se assistir, e as cenas mais sensuais aqui no filme, elas são cenas que elas não têm uma estilização tão grande quanto nos filmes anteriores que eu indiquei pra vocês. É interessante, levando em consideração o fato desse filme ele ter uma pegada de investigação e de suspense muito mais forte do que os outros filmes que eu indiquei pra vocês, pois os outros filmes eles têm uma coisa mais artística, digamos assim, mas esse filme aqui ele é muito mais brutal, ele é um filme muito mais palpável, ele é um filme muito mais visceral, por isso que eu gosto tanto desse filme. Eu acho que os atores principais eles entregam muito bem. Da última vez que eu assisti ele estava disponível lá na Netflix, então dá uma olhada lá porque esse filme também é muito bom. Bom, e o quarto filme que eu vou estar indicando aqui pra vocês vai ser o filme Terapia do Prazer. Esse filme eu assisti há pouco tempo, ele também está disponível lá na Netflix, e esse é outro filme que eu também caí de paraquedas nele e acabei me surpreendendo muito. O filme ele conta a história de um casal que acabou se casando e em poucos dias eles já estão passando ali por uma crise no relacionamento deles, e você observa que a relação sexual é um fator muito importante, principalmente ali para interação do personagem, para interação dos personagens como casal e para eles se darem bem como um todo. E a forma que o filme vai mostrando isso pra gente é uma forma não muito didática, mas é uma forma que você vai entendendo pequenos pontos aonde os protagonistas vão interagindo com os personagens coadjuvantes, aonde isso vai ficando mais claro. Esse filme, ele em determinados momentos, ele acaba sendo muito didático, que é algo que eu particularmente não gosto, mas isso traz um ritmo mais interessante, uma mensagem muito mais clara do que o filme quer passar. O filme, ele basicamente se sustenta em boa parte aonde o protagonista do filme ele basicamente está aprendendo a como ele pode estimular sexualmente mais a sua mulher e isso aflorar e melhorar a relação do casal como um todo. Eu acho que toda essa montagem dele aprendendo a fazer muitas coisas é muito legal de se acompanhar. O ator que faz o psicólogo, eu acho que é um ator que tem uma interpretação mais contida, mas o protagonista desse filme, ele é muito bom. Ele, inclusive, é um ator que era muito popular lá nos anos 80 e nos anos 90. Agora eu esqueci o nome dele, mas coloco o nome dele aqui embaixo pra vocês, que eu até me surpreendo de não ver ele hoje em dia em mais produções, pois lá nos anos 80 e nos anos 90, onde ele fez mais filmes, que inclusive esse filme ele foi lançado, se eu não me engano, em 1997, cara, lá ele bombava e lá ele era muito bom, e hoje em dia você quase não vê ele, e nesse filme ele manda muito bem. Eu acho que só o final do filme não me agrada muito, pois ele acaba tomando um outro rumo que eu não gostei muito, porque o primeiro caminho que estava sendo traçado, pelo menos pra mim, estava muito mais interessante. Mas mesmo assim, dá uma olhada lá na Netflix, porque esse filme vale muito a pena. E o quinto e último filme que eu vou estar indicando pra vocês vai ser o filme Sedutora e Diabólica. Esse filme a gente pode dizer que talvez seja o filme que tem as cenas mais leves, pois o filme ele está muito mais sustentado em mostrar pra gente como a nossa protagonista, ela utiliza toda a sua sensualidade pra criar um inferno na vida de muitas pessoas. Inclusive a atriz, que agora eu esqueci o nome dela, mano, ela é uma atriz que fez aí a franquia Crepúsculo. Ela nesse filme é muito boa. Ela vive ali basicamente uma jovem adulta que mora com a mãe, né? E a mãe dela acaba tendo um novo parceiro e as duas acabam indo morar na casa desse parceiro. E eu não vou dar muito spoiler não, porque cara, as coisas depois disso só vão ficando de mal a pior, e tudo que essa protagonista vai fazendo é de você se surpreender muito, pois ela é realmente tudo isso que o título diz. Ela é uma
pessoa, uma mulher que consegue utilizar muito da sua sensualidade, da sua beleza para conquistar muita coisa, ao mesmo tempo que ela é muito brutal e cruel em determinadas situações, até mesmo para as pessoas que são muito próximas a ela. E a forma como o filme vai mostrando isso pra gente é de uma forma assim realmente muito chocante. O diretor desse filme, ele é muito bom. Ele é um cara que ele fez pouquíssimos filmes. Ele, depois de dirigir desse filme que eu tô indicando, ele dirigiu um outro filme em 2018 que foi protagonizado pelo John Travolta, e depois disso ele sumiu. E é um diretor que eu queria ver muito mais aí trabalhando em outros filmes. E esse filme aqui, Sedutora e Diabólica, é um filme que tem um elenco muito grande, então você vê ali que todos os atores principais, eles mandam muito bem. As cenas mais picantes que tem nesse filme, elas são um pouquinho mais discretas, pois muitas vezes elas são utilizadas ali em um tom um pouco mais leve, até cômico, eu diria. Mas com certeza é um filme ainda que vale muito a pena para você assistir. Bom, pessoal, esses eram os filmes que eu queria estar indicando para vocês, e espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos filmes algumas dicas aí de filmes mais calientes aqui nos comentários, que eu também vou adorar saber. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.